Boa tarde. É a 15ª live, que infelizmente eu não pude realizar ontem, mas hoje, como nós prometemos, nós vamos abordar o programa Forte de Sociologia da Ciência. Esse programa que foi liderado pelo David Bloor, exatamente no ambiente do programa empírico do relativismo, também chamado Programa Forte, e que se depois desdobra na etnografia do desenvolvimento do conhecimento científico. O David Bloor e o Barnes, são as pessoas mais referenciadas em relação a esse programa. E eu queria dizer que, além de conhecimento imaginário e toda a bibliografia que eu apresentei na live anterior, nós estamos trazendo mais 3 trabalhos. Um trabalho que é uma tese de doutorado da UFRJ, de um programa interdisciplinar que chama Construtivismo Social, a ciência sem sujeito e sem mundo, não é? E que se reporta a um exame muito detalhado das dimensões epistêmicas, ontológicas, pelas quais o Programa Forte de Sociologia da Ciência erigiu a sua plataforma de conhecimento. Esse é um trabalho. O outro trabalho é o trabalho do Tiago Ribeiro Duarte, o Programa Forte é a busca de uma explicação sociológica das teorias científicas, constituição, propostas e impasses, onde, nessa perspectiva, não só se apresenta o Programa Forte, mas também se propõe, na dissertação, a defender o Programa Forte das suas principais críticas, que num primeiro momento são internas, mas teve gente muito importante, como Thomas Kuhn, criticando esse programa. E o terceiro trabalho é do próprio David Bloor, que chama Sociologie de la Logique, Les Limites de l'Epistémologie, onde ele nos apresenta, na entrada do livro, os principais problemas que eles tiveram depois de 5 anos da implantação do Programa Forte, ou seja, no desenvolvimento dessa estratégia de consolidação desse campo disciplinar. E é por aí que eu vou começar, até porque todas as vezes que a gente aborda o desenvolvimento da sociologia da ciência, seja em comentários, seja em sugestões, várias pessoas, vários colegas, alguns pesquisadores, apresentam argumentos que não são no interior desse campo disciplinar, são argumentos externos, e geralmente nos associando ou querendo desenvolver os raciocínios a partir da filosofia da ciência ou a partir de um momento muito anterior a esse desenvolvimento do pensamento científico, desse diálogo da sociologia da ciência com o próprio conhecimento científico. Por que eu faço essa pontuação? Porque esses estudos, ou esses novos estudos, ou essa crítica interna, ou esses desdobramentos da própria sociologia da ciência, tem um marco de interlocução que eu vou apresentar hoje. Mas, num primeiro momento, esse marco de interlocução é apresentado pelo próprio David Bloor. Todo mundo sabe que esse programa surgiu na Universidade de Edimburgo como uma estratégia de aproximar os alunos, especialmente os alunos da engenharia e das ciências exatas, aproximá-los das questões sociais. A ideia não era só criticar uma hiperespecialização no domínio das ciências exatas e das tecnológicas, mas era também apresentar a possibilidade de esses engenheiros, esses matemáticos, conhecerem a sociedade, conhecer os problemas internos da sociedade e, a partir daí, desenvolverem a sua inteligência, buscando também, não só solucionar problemas, mas desenvolver estruturas lógicas, mentais e tecnológicas
que se aproximasse mais dos anseios da sociedade, dos anseios dos grupos sociais, não é? Então, o David Edge, que era o chefão da Universidade de Edimburgo, na Escócia, em 1964, criou esse programa de estudos científicos, não é? Que viria mais tarde ser conhecido como Programa Forte, e a principal finalidade desse programa era transcender o domínio das engenharias e o domínio das ciências exatas para fornecer para esses engenheiros, como eu falei, para esses estudantes, uma formação mais diversa, uma formação que transitasse por diversas disciplinas, não é? E aí o que ele faz? Ele convidou pesquisadores de áreas diferentes das ciências exatas, de campos diferentes também, com a finalidade de que eles propusessem uma configuração disciplinar capaz de incluir a diversidade no ambiente das próprias ciências exatas. Então, o David Bloor, que ele chama para coordenar esse programa, tem a formação em psicologia e em filosofia. O Barry Barnes, formado em ciências naturais e sociologia. E depois um historiador, que é o Stephen Shapin, né, que viessem a compor esse triunvirato desse programa. Então, num primeiro momento, esse programa era totalmente experimental. Não tinha uma lista de objetivos comuns, nem um programa de metas, mas tinha uma característica desses membros. Esses membros eram inovadores e essas pessoas seriam capazes de produzir uma influência numa carreira acadêmica que ainda estava em construção. Depois foram se agregando outros pesquisadores, mas essa foi a formação inicial. Quais foram os principais problemas pelos quais, não é, o David Bloor considera que o Programa Forte foi desafiado? Se não tinha um boletim de notícias em outra língua, nem na nossa língua, não é? Não havia quem se propusesse a fazer revisão ou pôr questões no ambiente do debate da filosofia da ciência, ou seja, nós começamos num meio disperso, dividido, pouco seguro e sem nenhuma organização profissional que nos amparasse, uma vez que nós éramos provenientes de outras áreas. Então, a primeira providência foi elaborar esse boletim. Esse boletim nasceu graças aos esforços de Clemens Heller, né, na Maison des Sciences de l'Homme, em França, em francês, e já era entregue pronto, né, para essa personalidade. E ele simplesmente colocava na caixa dos correios e era distribuído de graça para quem quisesse fazer parte, não é? E para quem quisesse ler esse boletim. Então, essa foi a primeira tarefa, produzir um boletim, ainda de uma forma muito pouco profissional, e na Maison des Sciences de l'Homme fazia a distribuição desse boletim. A segunda tarefa dessa estratégia, que eles passaram a nominar de Projeto Pandora, não é? Foi obter uma formação universitária para esse programa. Ou seja, o programa não pode ser só de oferecer uma disciplina que contemple a diversidade dos campos científicos para os engenheiros e para os matemáticos. Mas essa primeira tarefa foi ter uma formação. Que formação seria essa? De estudos interdisciplinares de ciência e tecnologia. Isso foi uma outra luta. Uma luta que não era esperada por eles, ou seja, a ideia era de que pessoas se candidatassem para estudar o campo científico propriamente dito dentro de uma ótica interdisciplinar. Então, eles conseguiram esse DOA no primeiro momento, né? Isso corresponderia
hoje é uma especialização, né? E seria naquela época uma formação em mestrado, mas o próprio David Bloor sublinha, não é? Que foi uma luta contra setores obsoletos, atrasados, que reagiam um pouco a esse experimento de uma formação que nem era de engenharia, nem era de matemática, nem era de sociologia, nem era de filosofia, mas era um campo interdisciplinar de estudos de ciência e tecnologia. Mesmo assim, tiveram uma boa procura. O terceiro aspecto foi produzir uma publicação constante, mas que ela pudesse ser traduzida para outro ambiente que não da língua inglesa, né? E se isso era vamos dizer assim, se isso já era uma tarefa muito comum em outros países, na Alemanha, nos Estados Unidos, que as universidades criassem um setor para traduzir numa outra língua o resultado das pesquisas ou o próprio processo de implantação dessa estratégia científica, ele diz que na França isso parecia um desaforo. Ou seja, criar uma edição em uma outra língua ou fazer a tradução de uma língua para outra para que pudesse se consolidar ou se difundir as pesquisas preliminares que estavam sendo feitas nesse campo. Então, ele dizia, era necessário, então, controlar todo o processo de produção desses editores. Os editores tradicionais não iriam fazer nada, não é? Nada do que está sendo feito agora no projeto Pandora. Então, ficou totalmente a cargo desses, digamos assim, desses inovadores desse campo de conhecimento, a organização dessa edição e a responsabilidade do setor de tradução. Um outro problema foram as bibliotecas. Como é que, em sendo uma publicação inicial, que não era do domínio tradicional de nenhuma área, como é que o programa Forte poderia ter acesso às melhores bibliotecas ou ser distribuído nas melhores bibliotecas? De novo, isso foi toda uma tarefa, todo um esforço para ser feito, né? Ele faz um comentário que é muito interessante, ele diz: todas as boas bibliotecas estavam fechadas para os seus campos disciplinares respectivos. E no nosso caso, que precisaríamos muito de uma biblioteca de história, porque no campo da técnica é onde tinha material mais acessível e que nós precisávamos usar, as bibliotecas de história são muito ciumentas do material que elas têm sobre a responsabilidade. Então, não seria necessário você sair de um campo de pesquisa de Edimburgo ou na França para ir em Londres, não é? Fazer uma pesquisa como essa. Então, esse foi outro problema a ser resolvido. De algum modo, o que eles põem no início dessa problemática são as dificuldades de abrir um caminho novo numa evolução intelectual. Eu acho que isso vale para nós também. De algum modo, nós aqui da Amazônia, nós do Norte, nós que temos uma formação pós-graduada tardia, estamos sempre abrindo novos caminhos. E abrir novos caminhos significa fazer um pouco, obviamente, nas devidas proporções, do que o programa Forte fez. Começar a difundir, lutar por uma formação em nível de mestrado e doutorado, produzir uma edição, fazer circular essa edição, não é? E aí nós vamos ver quais são as tendências, não é, que vão aparecendo no desenvolvimento mesmo do nosso trabalho. Isso tudo é além do trabalho de ensino e pesquisa propriamente dito. E aí ele diz, foi possível caracterizar algumas tendências de como se processa a evolução intelectual de um campo novo. Em primeiro lugar, é a questão do profissionalismo. Foi visível para nós que havia um profissionalismo na Inglaterra, mas ele não era igual
aos dos outros países e colegas estrangeiros envolvidos. Era um profissionalismo desigual e nós tínhamos que equilibrar essas diferenças. A segunda tendência era a posição crítica em relação a uma ciência que está emergindo ou a um campo científico que está emergindo. Então, de um lado, nós lutávamos contra um pensamento marxista predominante no ambiente das nossas universidades. Por um outro lado, nós estávamos também lutando com um processo de transição que discutia os parâmetros da modernidade e que começava a criticar a própria ciência iluminista. A terceira tendência era de como nós iríamos nos privilegiar ou nos defender das incertezas epistemológicas, do debate epistemológico, né? E de como a história da sociologia e a base empírica dessa história da sociologia poderia sugerir evidências ou poderia negar totalmente essa base empírica ou negar essas evidências diante do quadro que estava se afigurando, não é? A quarta tendência, e antes disso ele fala, a epistemologia é um discurso que dura enquanto não estuda empiricamente ciência e tecnologia. Quando ela passa a estudar empiricamente ciência e tecnologia, ela começa a ter problemas de debates internos e também de debates externos. E a quarta tendência, né, que de algum modo foi isso que fez ampliar o debate do programa Forte, foi um gosto que vai se acentuando pelo debate filosófico de um campo de pesquisa inaugural. E a partir dessas quatro tendências, dessas quatro características anteriores, não é? É possível dizer que o programa Forte, então, assume, na medida que ele vai se equilibrando entre uma tendência e outra, que ele está fazendo uma experiência de conceitos novos, não é? E esses conceitos novos vão produzir uma redistribuição de interesses de pesquisa, não é? E que vai, a partir daí, ressignificar as certezas científicas, a cultura científica e, inclusive, o equipamento científico que se mobiliza para se fortalecer um campo de conhecimento científico. E aí, eles iriam demonstrar que nem se tratava apenas da popularização do conhecimento científico, que muita gente acha que é isso, nem uma nova pedagogia de exercício do conhecimento científico, e que não se trata também da separação de campo entre o campo literário, o campo sociológico, o campo científico, mas se trata exatamente de tudo isso junto, que vai constituir o foco do programa Forte, não é? De sociologia do conhecimento científico. Teríamos que sublinhar, segundo ele, uma questão, né? Nós precisaríamos, no desenvolvimento desse programa avançado, treinar pesquisadores novos, especialmente engenheiros, numa pós-graduação onde eles levantassem as teses e, ato seguido, nesse próprio programa, um colega ou um outro pesquisador se contrapusesse a esse exercício feito pelo primeiro. Ou seja, essa era a maneira pela qual eles tinham pensado, não é? A inserção do programa Forte como programa disciplinar da ciência e tecnologia. Nesse momento, o David Bloor, dentro dessa própria obra que eu acabei de falar, Sociologie de la Logique, né, os limites da epistemologia, ele faz um desenho do que seria a sociologia do conhecimento. Inclusive, esse desenho tem
vários vídeos no YouTube, onde ele está apresentando esse programa. Tem várias apresentações também no YouTube, umas maiores, outras menores, mas em linhas gerais, né, o David Bloor e o Barry Berns apresentam a sociologia do conhecimento a partir do momento em que eles definem o que é o conhecimento. O conhecimento, para eles, é um fenômeno natural. Então, com isso, já é um ponto de partida diferenciado. E só se trata de conhecimento quando ele é entendido ou apresentado como uma crença que é coletivamente endossada e que se concentra no programa forte, na indagação de como esse conhecimento é produzido, de como esse conhecimento é transmitido e de como esse conhecimento é criticado. Ou seja, a partir desse momento, o programa forte já rompe com uma concepção de ciência como um conhecimento superior, que não precisa ser explicado, salvo pelos próprios pares daquele campo científico. Definindo o conhecimento desta forma, eles dizem que uma teoria do conhecimento, não é uma posse coletiva de um conhecimento dentro da sociedade por um grupo ou pela própria coletividade dessa sociedade. Ou seja, essa posse coletiva vai caracterizar o uso desse conhecimento, vai caracterizar a extensão desse conhecimento, vai caracterizar o que nós chamamos de legitimação. Mas não aquela legitimação que é proveniente apenas dos pares. É aquela legitimação que é testada exatamente porque ela é intersubjetiva. Nesse sentido, não são os termos lógicos e abstratos que vão tornar esse conhecimento compreensível, mas são as práticas sociais. São as práticas sociais dos atores específicos e em contextos específicos que vão tornar compreensível esse conhecimento científico. E aí, várias questões são colocadas como foco do programa forte, não é? Ora, essas questões são colocadas como diretrizes, ora, elas são colocadas como protocolos metodológicos, ora, elas são colocadas como cartas de princípios, né? No fim da live eu vou ver se a gente chega a ensaiar um esforço de explicar para vocês um mapa de ideias pelas quais essas questões são recortadas dentro do campo ontológico e dentro do campo epistemológico. Então, essas 4 diretrizes ou requerimentos ou protocolos, a primeira delas é a causalidade, né? Ou seja, a causalidade é uma dimensão explicativa fundamental do programa forte, né? Estudar as causas das crenças, estudar as causas sociais das crenças, estudar as causas não sociais das crenças. Por quê? Porque nós já definimos que o conhecimento do programa forte é uma crença coletiva. Aliás, só se torna conhecimento o que seja crença coletiva. Então, a primeira é a causalidade, a primeira regra, que não é bem uma regra, é uma diretriz metodológica. A segunda é a imparcialidade. O pesquisador do programa forte tem que se postar diante do conhecimento de modo imparcial em relação às crenças. As crenças verdadeiras e as crenças falsas exigem do pesquisador a mesma atitude diante delas. A mesma caracterização que nós vamos fazer do desenvolvimento científico em relação às crenças racionais, nós faremos também em relação às crenças irracionais.
esse é um dos pontos mais polêmicos do programa Forte, que junto com a simetria, né, ou a simetria junto com a imparcialidade, vão movimentar não só o grande desenvolvimento realizado pelo programa Forte, como a maior parte das críticas internas e externas junto ao programa Forte. Ou seja, no estilo da explicação de crenças verdadeiras e falsas, nós vamos equilibrar o mesmo tipo de causas sociais. Nós não podemos afastar uma causa social por suposição de que ela seja irracional. Pelo contrário, ela vem junto com as causas racionais, exatamente que seria o outro lado de explicação na relação entre a simetria e a imparcialidade do procedimento do cientista. Então, já são 3 requerimentos ou diretrizes. A quarta é a reflexividade. Essa reflexividade colocaria o cientista social no mesmo padrão do cientista da natureza. Ninguém duvida da ideologia de um cientista da natureza. Ninguém duvida do posicionamento político de um cientista da natureza, mas duvida dos cientistas sociais. Agora, na medida em que todo o procedimento do programa Forte de Sociologia do Conhecimento Científico seja também aplicado na própria sociologia, é possível que nós fiquemos isentos dessa acusação de ideologia ou de opção política, na medida mesmo que nós estamos praticando a reflexividade. Nós estamos aplicando em nós próprios, né, os requerimentos que nós estamos propondo para o exame de outras disciplinas científicas. Então, causalidade, imparcialidade, simetria e reflexividade são as 4 diretrizes, não são normativas, são as 4 diretrizes pactuadas de pôr o cientista social em relação no exame de outras ciências. Então, é importante nós termos isso no cenário para localizarmos onde é que se encontra o apoio teórico do programa Forte. Que tipo de formulação o programa Forte produz? Como é que ele avança na compreensão dos fenômenos sociais? E, frequentemente, essa influência do programa Forte em outros campos científicos fica claro hoje quando você olha algumas tendências da história, algumas tendências da antropologia, algumas tendências da psicologia, né? Porque nós vamos ver que com esse nome de requerimento ou com esse nome de diretriz, o programa Forte foi muito longe. A maioria dos pesquisadores, ou o próprio David Bloch, quem está falando aqui, não é? E nós falamos na live passada, expõe a origem, né, da sociologia do conhecimento científico na própria sociologia do conhecimento de Mannheim e depois no próprio programa da sociologia da ciência do Merton, como nós vimos na aula passada. No entanto, esta tese que eu citei logo no início da live trabalha com resultados de pesquisa que localizam no pensamento do Wittgenstein e no procedimento que é chamado como dissolução linguística da epistemologia. E nas teses do Thomas Kuhn, né, nós falamos na live passada da estrutura das revoluções científicas, ou seja, na defesa de Kuhn da sociologização da epistemologia e no programa de pesquisa do Paul Feyerabend, o que se chama a anarquização ou a transformação da epistemologia em procedimentos anárquicos. Então,
há vários pesquisadores, e essa tese que eu acabei de falar do Castagnon é um desses pesquisadores, que dizem que o programa Forte se beneficiou da radicalidade do segundo Wittgenstein, da revolução na organização do pensamento científico que Thomas Kuhn provocou, especialmente diante do Popper, né, e de outros filósofos da ciência, e da radicalização também do Feyerabend, como responsáveis por essas consequências e por esse amparo lógico que fez com que o programa Forte fosse lançado no outro patamar de compreensão do conhecimento científico. Então, se eles perguntam para si próprios como é que tudo isso começou, eles dizem que começou com uma obra clássica, que a maioria de vocês estudou, principalmente alunos das ciências sociais, que é uma obra que chama Construção Social da Realidade. É uma obra do Peter Berger e do Thomas Luckmann, não é? E quais são os pontos fundamentais dessa obra, não é? É que as instituições são construídas socialmente, não é? E que, ao serem construídas socialmente, toda a dimensão da nossa realidade é constituinte dessa construção social. Vejam bem, isso é um modo de ser apresentado, ou seja, essa realidade do construtivismo, especialmente desse pregado ou desse apresentado na construção social da realidade, é para esses pesquisadores o livro clássico que forneceu o modelo teórico do programa Forte de Sociologia da Ciência. O modelo teórico do construtivismo social, que não é o mesmo exatamente do desenvolvido pela psicologia, não é o mesmo do modelo matemático, mas tem constituintes, tanto do modelo matemático, como do modelo da psicologia, como no modelo aplicado à linguística do Wittgenstein, que vão fazer parte do modo pelo qual o programa Forte vai aplicar aqueles 4 requerimentos ou diretrizes ou princípios que orientam o desenvolvimento da pesquisa no programa Forte, na causalidade, a imparcialidade, a simetria e a reflexividade. Ou seja, entendendo o conhecimento como construído, todos os fenômenos sociais vão ter essas características. Todos. E, inclusive, os fenômenos científicos. Ou seja, no fundo, o conhecimento científico não tem um objeto, mas ele tem uma representação sobre o objeto, e essa representação não é independente do conhecimento comum, como muita gente nos ensinou a separar, e nem é independente do modo pelo qual o homem comum constitui os seus mecanismos de crença. Vocês já estão vendo, não é? Que aí já tem uma modificação da própria construção social da realidade, né? Isso dentro do nosso campo sociológico. O construtivismo em matemática reforça essa tese. Você vê que em Conhecimento Imaginário, esse livrinho aqui, o próprio objeto desse livro é a lógica e é a matemática. A partir do momento que esse construtivismo em matemática defende que os objetos matemáticos são construções mentais que ocorrem numa forma de pensamento pré-linguístico, e aí vem todo um desenvolvimento lógico, formal, não é? Que esclarece essa dimensão epistêmica do construtivismo em matemática. Ou seja, disto também o programa Forte se beneficia. Mas se beneficia mais do que se chama do intuicionismo matemático,
que é uma corrente desse construtivismo matemático, não é? Que defende, do ponto de vista ontológico, que objetos matemáticos não têm realidade transcendente. Não precisam da realidade transcendente para se desenvolver, porque são construções do pensamento humano. Ou seja, isso é mais um argumento que vai se agregar ao programa Forte. Dois sentidos, no entanto, nessa definição do construtivismo do modo geral, sustentam a organização conceitual do programa Forte. O primeiro sentido é que a construção é um processo de associação de partes separadas que vão formar uma outra parte. Esse é um sentido. E o segundo sentido, que é herdado da tradição de Kant e também de Piaget, não é? É que o processo de criação mental de alguma coisa, incluindo interpretações, conceitos, deduções e análise, não é? São também construções. Ou seja, o processo de criação mental de algo é uma construção do conhecimento. No entanto, esse tipo de formulação pressupõe a existência de um sujeito ativo e construtor das suas cognições. Na dimensão mais radical do programa Forte, nem tanto. Nem sempre necessita de um sujeito, mas às vezes de um quase sujeito, às vezes de um quase humano, onde as questões dos objetos e das técnicas serão colocadas, mas isso vai ser objeto de uma próxima live, não agora. Em síntese, o construtivismo para o programa Forte se apresenta com algumas teses, pelas quais nós vamos citar algumas, né? As representações são intuições sensíveis que nós temos da realidade, que são condicionadas pela estrutura da nossa mente e são construídas por elas. Ou seja, aqui já se chega uma definição mais clara das representações. Não são muito diferentes daquela base clássica da representação da morfologia de Durkheim. São mais exageradas, vamos dizer assim. A dimensão da participação da realidade é quase inexistente. As hipóteses que construímos sobre os objetos dos nossos estudos podem ser alteradas, substituídas, tão logo a sucessão de intuições não se manifestem. Portanto, são hipóteses que podem ser readaptadas ou que podem ser construídas ad hoc a essa intuição primeira. Terceiro é que o objetivismo é uma tese equivocada, né? Pois não há nenhuma relação de determinação do objeto sobre o sujeito, não é? E é completamente passivo esse objeto em relação às representações que se tem dele. Com isso, os pesquisadores configuram a diferença e onde é que o construtivismo social, que é, vamos dizer assim, a expressão filosófica pela qual o programa Forte se apresenta e defende suas 4 diretrizes e requerimentos lógicos de configuração da sua pesquisa ou do seu programa de pesquisa, né? Eles definem o construtivismo social, então, como uma abordagem da sociologia que se resume essencialmente em um conjunto de pressupostos filosóficos e de diretrizes políticas a serem aplicadas na sociologia do conhecimento. O ancestral desse procedimento nós já sabemos, que é o Karl Mannheim, não é? Que foi o pioneiro dessa disciplina, que também defendia a crença como uma manifestação primeira do conhecimento, mas que eles vão definir de uma outra parte, né?
Qual é essa outra parte? Negar em Mannheim a audácia de ir além dos limites postos àquele momento para a sociologia. Ou seja, o David Bloor e o Barnes estão conclamando a sociologia do conhecimento a ir no núcleo do entendimento do que fosse ciência, ou seja, os conceitos físico-matemáticos, a própria lógica de organização do conhecimento, a própria forma de ideação humana, não é, do conhecimento, a partir do momento que não seria no ambiente da própria ciência que essas causas seriam buscadas, mas na própria sociologia, na própria construção social do pensamento sociológico. Então, esse é uma forma pela qual, não é, o programa Forte vai apresentar esses 4 requerimentos metodológicos, não é? E o primeiro deles, a causalidade, a imparcialidade, a simetria e a reflexividade, vista em conjunto, não é? Vão, de alguma forma, colocar em xeque todo o conhecimento científico produzido. Não admira que o próprio Thomas Kuhn, que o próprio Popper, que os próprios interlocutores daquela época ficassem espantados. Ou seja, os sociólogos devem tratar e investigar todas as crenças sobre a natureza e a sociedade da mesma forma, considerando que tanto as crenças alegadamente corretas ou científicas, quanto as incorretas ou não científicas, são derivadas das mesmas fontes, ou seja, da construção social da realidade, estão sujeitas às mesmas causas e, portanto, submetidas às mesmas formas de explicação sociológica. Vocês imaginam a confusão que isso deu. Como crenças verdadeiras, as chamadas científicas, elas não têm uma credibilidade maior ou intrínseca do que as crenças falsas. Por quê? Porque a aceitação dessas crenças verdadeiras depende da mesma espécie de forças sociais que produzem uma eventual aceitação das crenças falsas. Ou seja, já radicaliza em relação à colocação anterior. E isso leva, logo então, à segunda diretriz, né? Que é a necessidade do sociólogo, diante do reconhecimento desta tese, não é? Complementar com o princípio da imparcialidade, pelo fato de que o investigador vai ter a necessidade de suspender suas crenças pessoais quanto à falsidade ou veracidade última das crenças que ele está investigando. Eu fico tão impressionada com a consequência desse... É quase que um desafio posto à sociedade. E ontem, agora eu me dirijo à Eglê, que é a coordenadora do LEPET, a Eglê levou 2 doutores, no caso, um doutor em História, outro doutor em Estudos Culturais Afro-Brasileiros, e uma mãe de santo, para debater, né, um diálogo, a continuidade de um diálogo que ela trouxe também a Monja Cohen na semana anterior, entre ciência e tradição. O que o LEPET está chamando de tradição, nessa propositura aqui, é conhecimento. E o que o LEPET está fazendo contraponto com ciência e tradição, nessa proposta aqui, não tem contraponto. Mas o procedimento do LEPET é igual do programa Forte. O LEPET está tratando o conhecimento, a sabedoria, seja proveniente da religião ou de uma terapia alternativa, como foi do yoga, no dia que estava conversando com a Monja Cohen, com o mesmo estatuto de construção social da realidade. Ou seja, as forças sociais que fazem aceitação do conhecimento de um doutor em história
são as mesmas forças sociais ou forças que têm a mesma origem e proveniência que fazem a aceitação de um preceito religioso ou da aplicação de uma terapia alternativa ou de um modo de explicação da realidade segundo o mito, segundo a magia, segundo uma crença teológica. Ou seja, isso rompe totalmente com a distinção entre ciência e religião, entre ciência e Estado, não é? O programa Forte tem essa característica, ou seja, diante do conhecimento, seja o conhecimento considerado verdadeiro, seja o conhecimento considerado falso, não só a minha prática será simétrica, mas o meu procedimento será imparcial, porque a origem dessas forças tem a mesma proveniência, é igual, é da sociedade, que a legitima. A terceira diretriz que caracteriza o construtivismo social é essa demanda por explicações sociológicas causais e não só meramente descritivas, não é? Ou seja, a meta do programa Forte aqui, segundo Bloch, eu estou citando o conhecimento imaginário, é produzir explicações sociológicas de caráter causal sobre o que provoca e sustenta uma disciplina científica e o seu alegado corpo de conhecimento. Na verdade, o que o Bloch está dizendo é que os campos disciplinares não se sustentam por si próprios, que há sempre causas sociais ou forças provenientes dessas causas sociais que sustentam os seus conteúdos, ele está chamando o seu alegado corpo de conhecimento, e sustentam a sua presença na interlocução científica. Então, essa é a terceira diretriz. Até a evolução no construtivismo social de posições mais extremas, como do Steve Hugo, do Harry Collins, do Lins Nelson, do Bruno Latour, todos eles são provenientes desse programa Forte, que vão defender abertamente que o conhecimento é totalmente construído socialmente e aquilo que nós chamamos fatos naturais de todos os campos científicos, biologia, da física, são, na verdade, produtos da atividade científica, e que a atividade científica é uma atividade social como outra qualquer. Pois bem, mais de 30 anos depois da publicação do conhecimento imaginário, mais ou menos isso, quase 50 anos hoje, mas nessa época aqui, em que o Kuhn se manifesta, já fazia uns 30 anos, é a acusação que vai cair sobre o programa Forte, de que não foi bem isso, né, que o Wittgenstein queria, que não foi bem isso que o Kuhn pregava, não é? E que não foi bem isso que o Feyerabend, não é, preconizava. Com a diretriz da reflexividade, que é a quarta, nós tínhamos ficado na terceira, o Bloch faz a seguinte assertiva: nenhuma teoria do conhecimento sociológico é aceitável, a menos que seja aplicável a si mesma, não é? E assim, as crenças do construtivismo social são também elas causadas socialmente, ou seja, houve uma causa maior para o surgimento dos campos disciplinares, não é? E para o surgimento, digamos assim, desse novo estado de questionamento entre a sociologia e a filosofia da ciência, entre a filosofia da ciência, a sociologia e as demais disciplinas científicas. No conjunto, esse programa se inscreve
em uma das variantes mais radicais do construtivismo, chamado construtivismo social. Né? Em 2003, o Oliva indica algumas teses principais, e eu vou reproduzir aqui, né, que estão na tese do Castagnon, de 2009, que esse programa defende. A primeira é a renúncia à enunciação de um critério de cientificidade, de demarcação entre ciência e não ciência. Viu só, Igler? É a primeira tese. Renunciar a um critério de demarcação pela cientificidade, de dizer isto é ciência e isto é não ciência. Então, isso é uma porta aberta para algumas atitudes políticas irracionalistas. Mas, nesse momento, é essa atitude científica e política que está orientando o programa Forge. A segunda tese é a rejeição, a subordinação teórica do observacional, não é? Que era quase que uma imposição em termos de validação, em termos de critério de desenvolvimento experimental. Ou seja, ninguém aqui se subordina ao observacional. Esse não é, digamos assim, o patamar que vai ser constitutivo da inteligência desse programa. Então, na medida em que esse programa acha que é impossível separar o componente teórico do observacional, não há a menor necessidade, não há como, não é, você se subordinar a essa dimensão da observação como se fosse o raio de luz que vai te conduzir à verdade científica. A terceira tese, inclusive por conta da segunda, é a rejeição do objetivismo, né? Ou seja, a rejeição da abordagem que, segundo a crença, os resultados da ciência seriam determinados pela natureza. Aqui não. Os resultados da ciência são determinados pela interação social. Os resultados da ciência são determinados pelo conhecimento e sua transformação em uma crença social a ser aceita pela coletividade, também como processo de interação social. A quarta tese é a concessão de primazia à história da ciência, para julgar a ciência e as suas pretensões de conhecimento, que não podem, obviamente, ser históricas. Então, aqui, o processo de julgamento da cientificidade não está dentro dos processos cognitivos do corpo teórico ou do corpo observacional ou experimental de cada disciplina científica, mas é a história da ciência que vai ter a primazia de julgar as pretensões de conhecimento do conhecimento científico. A quinta tese é a inversão do naturalismo, ou seja, em vez da ciência natural ser modelo da ciência, como é na ciência dominante, é a sociologia que é dada o poder de explicar as ciências já amadurecidas, como a física, que são vistas tradicionalmente como modelo de cientificidade. Ora, essa é, de novo, não é, uma proposta muito ousada e muito... Vocês imaginam um campo arrogante, não é, de alto grau de autonomia em relação aos outros, como são os domínios da área da física, assistindo a uma provocação como essa do programa Forte, não é? Ou seja, a ciência natural deixa de ser modelo de ciência e é a ciência social que passa a ser um modelo para explicar, inclusive, os processos de constituição, de aceitação e de difusão das ciências ditas naturais. Veja, uma inversão completamente nova. A sexta, e essa é considerada uma das mais importantes, que os paradigmas são incomensuráveis entre si. Isso é uma tese do Kuhn.
A adoção dessa tese pelo Programa Forte faz com que os principais críticos do Programa Forte não possam questionar o próprio paradigma do construtivismo social adotado pelo Programa Forte, porque eles obedecem a parâmetros diferentes, porque eles obedecem a atitudes e compromissos epistêmicos e ontológicos diferentes. Portanto, eles não são comparáveis. A sétima é a rejeição da ideia de que o progresso científico e que exista a superioridade epistêmica desse progresso científico diante de outras modalidades do saber. Imagina o pensamento científico se colocando no mesmo patamar de construção social de outras formas de conhecimento. A rejeição da ideia de progresso científico e de superioridade epistêmica da pesquisa científica em comparação com outras modalidades do saber. Ou seja, essas modalidades do saber, então, são colocadas simetricamente no mesmo patamar. A consequência de tudo isso é que a ciência não é um modo de produção superior a nenhum outro modo de produção social. Ela é importante, os produtos da ciência estão aí, mas a construção dela é social, e por isso ela não é mais importante do que nenhum outro conhecimento social. Isso traz alguma implicação em relação ao próprio processo de produção do conhecimento, ou seja, a posição epistemológica tradicional, e a gente estuda isso, e ensina isso, e orienta que as pessoas, de alguma forma, observem de onde advém o seu interesse pela produção do conhecimento, é que o contexto da descoberta é separado, não é que seja separado, ele está no mesmo ambiente do contexto de justificação, mas ele tem um móvel diferente. O contexto da descoberta está muito mais integrado socialmente. O contexto da justificação está muito mais integrado disciplinarmente no ambiente interno da própria matéria científica. Pois bem, na posição epistemológica do Programa Forte, ou deste construtivismo social que eu acabei de apresentar através do Oliva, aquelas teses, onde nós chegamos à conclusão de que a ciência não é um modo de produção superior a nenhum outro, não é? O valor epistêmico do contexto de justificação e do contexto da descoberta, não é? Eles não são determinados por critérios lógicos, nem empíricos. Eles são determinados apenas pelo contexto social. Isso também é um outro debate, né? É um outro problema. Por quê? Porque todos esses critérios vão estar condicionados na compreensão do Programa Forte pelo ambiente sociocultural, inclusive as teorias científicas. Né? Esses critérios também são teóricos, os critérios do ambiente sociocultural, né? Porque eles têm a mesma proveniência das forças sociais, como eu falei alguns minutos atrás. De onde é que vem, então, essa radicalidade no que diz respeito à contribuição do Wittgenstein, que nós falamos lá adiante, não é? Esse construtivismo linguístico? É que, na verdade, no segundo Wittgenstein, ele rejeita a tese da teoria dos significados. E os significados, para ele, né, quando você pergunta o significado, você está perguntando pelo uso daquele significado, porque é o uso do significado que vai significar. Então, esta é uma tese radical que também foi adotada pelo Programa Forte. Ou seja, nessa tese, o Wittgenstein rechaça as noções
que os elementos referenciais da linguagem devam se reportar a objetos, né? E passa a se reportar às práticas, aos usos, né? E a linguagem, então, passa a ser produto de convenções. O significado não vai se basear nos objetos, não é? Nem no processo mental ou em entes cognitivos ideais. O significado vai se basear no contato social ou vai representar esse contato social em dinamismo, não é? Entre os agentes culturais, entre sujeitos, entre a relação entre os sujeitos e seus ambientes. Então, essa é uma contribuição. A outra seria do Kuhn, né? Seja na estrutura das revoluções científicas, né? O Kuhn defende a ideia de que os paradigmas são incomparáveis entre si. Eles não podem ser comparáveis. São irredutíveis a qualquer elemento comum. São incomensuráveis, né? Em assim sendo, não é? O Kuhn vai adotar, depois de várias críticas, inclusive a muito citada da Margaret Master, que ele usou o paradigma em 22 sentidos diferentes, né? Ele vai usar o paradigma como matriz disciplinar. Olha a ideia de requerimento e de procedimento metodológico, né? Ou de exemplar. E é com esses dois sentidos que ele fala que a matriz disciplinar seria o conjunto de crenças compartilhadas por um grupo de praticantes e especialistas de uma disciplina, que vai incluir, vocês podem até anotar, generalizações simbólicas, modelos metafísicos, valores epistemológicos, metodologias e exemplos padrões de problemas resolvidos. Então, para cada matriz disciplinar, então, né, nós temos este conjunto de valores e de artefatos de organização do conhecimento que não são comparáveis entre si. E o programa Forte, não é, adota esse tipo de requerimento. Por fim, essa questão do anarquismo, né? Do anarquismo epistemológico, de influência do Feyerabend. Né? E isso é extremamente importante porque dizer que os procedimentos metodológicos, que os quadros mentais, que as referências que existem, elas são o grande entrave do desenvolvimento do conhecimento científico, é uma audácia, né? Seja, e é isso que o contramétodo de 1975 do Feyerabend defende, né? Ou seja, a metodologia científica é, na verdade, o grande fator de entrave ao progresso da ciência, levando o movimento de revisão da filosofia da ciência tradicional ao seu ponto mais radical. Na opinião desses pesquisadores, né, essas teses do Feyerabend, né, de um ataque às regras do procedimento científico, foram adotadas e exerceram uma influência a longo prazo, ainda não concluída, no programa Forte, inclusive na dissidência do programa Forte, que nós vamos ver numa outra live. Aqui resulta no outro agrupamento, no caso do Bruno Latour e do Collins, né? Então, essas teses são: a história demonstra que os mais autênticos progressos do conhecimento científico foram contrariados pelas metodologias, ou o progresso nesses campos só aconteceram quando houve uma subversão dos procedimentos. Então, essa é a primeira questão, primeira tese. A segunda, que há um enorme descompasso, e é preciso que sempre se demonstre isso, que nós nos dediquemos a provar isso
entre aquilo que os cientistas propõem como regras e aquilo que efetivamente os cientistas fazem nos experimentos de laboratório, na construção dos consensos, na organização dos conceitos. Então, é um outro procedimento, é um outro programa. Terceira, é que todas as metodologias têm deficiências de fundamentação. Então, só através de um vale-tudo muito grande, né, no próprio campo interno da ciência, uma metodologia é capaz de se manter sem modificação ou sem ser alterada drasticamente entre aquilo que é proposto como regra e aquilo que é feito na realidade, né? Ou seja, essas regras que se constituem em momentos decisivos da ciência são, em outros momentos, os autênticos entraves à marcha do conhecimento. E aqui eu estou dizendo tal e qual os pesquisadores estão apresentando a força desse argumento. Ou seja, nesse sentido, né, uma teoria não tem um valor intrínseco a essa teoria, mas a capacidade de sustentação dela está no ponto pelo qual ela é capaz de influenciar outras pessoas, no seu poder de influência, no seu poder de convencimento, no seu poder de difusão, não é? Ontem eu estava participando de uma banca do exame de qualificação, que foi a razão de eu não poder estar presente na live na segunda-feira, e esse é o modo pelo qual grande parte da análise literária se debruça. De que modo a recepção de uma obra é feita, né? E quais são as causas que fazem que essa obra seja recebida assim ou assado. Isto posto, né, esse ataque ao ideal empirista da ciência equipara todas as modalidades de conhecimento. Viu a questão da simetria e das crenças verdadeiras e falsas do conhecimento forte? Está aqui, olha. O ataque ao ideal empirista da ciência equipara epistemologicamente todas as modalidades de conhecimento, incluindo o mito. Então, a religião é equiparada à ciência. O saber de uma terapia alternativa, o saber de uma filosofia ou de uma diretriz, né, de filosofia do corpo, do yoga, é igual a outro conhecimento considerado científico do ponto de vista ocidental. E ainda há uma outra rejeição clássica do Feyerabend, que é a rejeição entre o contexto de descoberta e o contexto de justificação ou de validação, como eu sempre falo, entre a linguagem observacional e a linguagem teórica, e entre ciência, metafísica e mito. Essa postura parte do fato de que a ciência não conhece fatos nus. Os fatos que tomamos conhecimento são vistos como fato porque uma série de pressupostos observacionais recortou a massa de percepções de determinada forma e não de outra. Diz o pesquisador, bem, até aí nada de novo. Mas, em resumo, nós podemos dizer que, na medida em que esse critério de demarcação foi rejeitado entre contexto de descoberta, entre contexto de validação, entre fatos observacionais e fatos teóricos, né? E na medida em que se recusa legitimidade a toda regra epistemológica e metodológica, inclusive a distinção entre a linguagem teórica e a linguagem observacional, não é? Não só essas teses se tornam muito influentes, como elas, ao se incorporarem à tese do construtivismo linguístico do Wittgenstein e a tese do construtivismo social do Thomas Kuhn, elas geraram o programa Forte tal qual a gente
chegou a conhecer. E tal qual o Programa Forte se debruçou, não é, sobre as preocupações com o desenvolvimento científico. Isto posto, a gente pode perguntar o seguinte, é a pergunta que o Castanon faz, é a pergunta que o Duarte faz, é a pergunta que o Oliva faz. Qual é o tipo de atividade, então, que o construtivismo social pretende estabelecer em um lugar da epistemologia tradicional? Se todos aqueles fatores, se todos aqueles procedimentos, se todas aquelas diretrizes, se todas aquelas orientações foram recusadas. Então, essa é uma pergunta da pesquisa hoje. Né? Essa pergunta hoje, de alguma forma, faz com que os pesquisadores tenham o maior cuidado na avaliação epistemológica do Programa Forte, o maior cuidado em separar as teses ontológicas desse programa das teses epistemológicas, não é? E, de alguma forma, cheguem a estabelecer algumas questões que são consensuais, não é? para esses participantes do Programa Forte. E aqui, já preciso ir me adiantando, não é? Porque nós vamos continuar a examinar o Programa Forte a partir do ponto de vista crítico dos seus próprios componentes internamente. O esforço do pesquisador da tese do Tonzoni foi mostrar um mapa de ideias e um mapa conceitual das ideias do Programa Forte de Sociologia do Conhecimento. Quais são os principais princípios, quais são as suas características, e daí como é que você pode construir uma metodologia de abordagem do conhecimento científico no Programa Forte. Então, só aqui rememorando, os princípios do Programa Forte são a causalidade, a imparcialidade, a simetria e a reflexividade. As características com as quais o Programa Forte se debate e lida nos seus programas de investigação são o cientificismo, o empirismo, o materialismo e o naturalismo. Para cada um desses focos, né, por exemplo, em relação ao cientificismo e ao empirismo, o Programa Forte destaca, no que concerne à epistemologia, que não se deve restringir o papel das causas sociais. Estou lendo o mapa. Em relação ainda ao cientificismo e o empirismo, no que diz respeito às dimensões metodológicas, o sociólogo também deve fazer pesquisa empírica, mas não se submeter às regras. É aquilo que os críticos chamam de anarquismo epistemológico. Em relação ao materialismo, os objetos e processos naturais que desempenham papel nas nossas crenças devem ser observados, assim como aquelas também que servem às forças sociais das crenças que não são consideradas, entre aspas, verdadeiras. Não é? E tratar a ciência como uma cultura. A ciência é uma cultura como outra qualquer. Nesse momento, ela não tem e nem se apresenta para o Programa Forte numa posição de superioridade em relação a outra cultura, de outro conhecimento, né? Seja conhecimento científico ou conhecimento não científico, e o Programa Forte identifica alguns problemas centrais para serem tratados neste ambiente programático. São algumas questões. Pode o conhecimento ser explicado em sua totalidade por causas sociais? Na visão tradicional, não poderia, porque só o contexto de validação poderia decidir sobre isso. No Programa Forte, pode. Por isso que é posto
a pergunta dessa forma: como a sociologia deve proceder e o que ela deve considerar? Então, nessa dimensão mais epistemológica, não é? Estão aqui assinalados a verdade pragmática, a escolha teórica e critérios internos, o contato com o mundo por meio de classificações, a objetividade oferecida pela comunidade científica, a convenção é diferente de arbitrariedade e o estado de crença é resultante de crença anterior mais experiência. Do ponto de vista da ontologia, não é? Estão aqui especificadas a abordagem do materialismo, o papel da natureza não determinante, a natureza passível de várias interpretações, o social bastante estável e identificável e os processos naturais não determinantes que participam da formação do conhecimento. Ora, aqui nós já podemos perceber que isso não é um programa para 10 anos, né, quando ele apresentou os problemas fundamentais logo no início da live. O programa já tinha 5 anos, o programa hoje tem 50 anos. Vários dos seus jovens construtores hoje são setentões, mas são pessoas ainda atuantes que estão na interlocução e que na próxima live nós vamos ver, a partir da crítica interna que se faz a eles próprios fizeram a eles mesmos, não é? Como é que esse programa se desdobra para a sua feição mais radical. Então, é possível dizer que a contribuição do programa forte da sociologia, que tem esse nome porque se opunha a um programa fraco de sociologia da ciência, chamando esse programa fraco de sociologia da ciência aquele que teve a pré-história em Mannheim, que se desenvolveu com Merton e que chega até nós a partir de uma visão muito atuante do Thomas Kuhn, não é? E esse programa forte, na verdade, tem a função de balançar o debate da filosofia da ciência, de colocar em causa os sujeitos epistêmicos da tradição científica, de subverter os campos disciplinares interna e externamente, de questionar a validade dos procedimentos científicos em relação às regras de obtenção desse próprio conhecimento científico. Por isso que, ora, isso é chamado de uma revolução linguística, no Wittgenstein, ora, isso é chamado de um anarquismo sociológico por conta da contribuição do Thomas Kuhn, e ora, isso é chamado do anarquismo epistemológico do ponto de vista crítico. Nós vamos ver na próxima live os pontos favoráveis, a dissidência que se colocou e os principais expoentes dessa dissidência, especialmente Bruno Latour e o Collins. Nós continuamos na segunda-feira que vem. Muito obrigada.